A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse hoje que não faz pré-julgamentos e que Márcio Postman será bem-vindo à presidência do IBGE. Ela declarou que o anúncio ainda não é oficial, mas que vai acatar a indicação e conversará com o economista. A gente vai ouvir agora o que a Simone Tebet disse para depois jogar para a nossa conversa. Eu já fui muito pré-julgada na minha vida, muito na minha vida política, para pré-julgar alguém, especialmente um colega meu que é professor universitário como eu. Eu jamais faria isso e não vou fazer. Então ele vai ser bem recebido como qualquer membro da minha equipe. Ninguém me pauta, né? A mídia não me pauta, companheiros não me pautam, pessoas que me acompanharam na campanha não me pautam, né? O que me pautam é a justiça que eu tenho para mim, de não querer para os outros que eu não quero para mim. Eu não gosto de ser pré-julgada pelo meu trabalho, né? E eu não farei isso com um colega que agora vai se somar conosco num grande projeto a favor do Brasil. Por que Simone Tebet entra tanto nesse debate? Porque o IBGE está no guarda-chuva do Ministério do Planejamento e Orçamento, do qual ela é ministra. E havia ali informações de que ruídos estavam interferindo na possibilidade de Postman assumir esse cargo. Ou seja, seria uma indicação de Lula, mas que não teria o aval de Simone Tebet, o que ela nega nessa conversa com os jornalistas. Gustavo Segré, muito boa tarde para você. Bem-vindo. Nos conte aonde você está. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Piperno, Alan Gani. Cuida do meu lugar, Alan Gani, por favor. Eu estou numa cidade que eu tive que falar 5 vezes para conseguir dizer corretamente o nome, que é Pindamonhangaba. Cidade de Geraldo Alckmin, Pindamonhangaba. Ciro Gomes. E Ciro Gomes, quase que eu falei para ele, repita, igual no Jornal da Manhã, repita. Pindamonhangaba. Gustavo Segré, é um prazer tê-lo por aqui. Já quero saber de você, então, se no teu ponto de vista, houve ou não ruído na indicação de Postman. E daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão do que ele representa para esse cargo e por que havia certa resistência à indicação do nome dele. Bem-vindo. Claro, Evandro. Boa tarde de novo à nossa querida audiência. O importante aí dá a sensação de que essa nomeação foi feita sem o aval da ministra Tebet. No começo, ela reclamou, saiu em vários portais, e depois parece que os âmbitos estão mais calmos. Mas quando a gente avalia quem é esse indicado para presidente do IBGE, devemos lembrar que a importância do IBGE é muito grande, porque é uma informação estatística. E quando você tem uma pessoa militante no controle das estatísticas, a situação pode ser complexa. Este senhor foi presidente da Fundação Perseu Abramo desde 2012 a 2020. E qual é essa fundação? Precisamente a que, junto com o PT, organiza todos os anos o Fórum de São Paulo. Então, não é uma pessoa que, tecnicamente, talvez seja até competente, não desacredito da sua competência, mas quando a militância prevalece a competência, sempre nos orientamos a tomar algum receio nesse tipo de indicações, e esse é o caso do novo presidente do IBGE. O Postman ele também dirigiu o IPEA, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que traz índices econômicos muito importantes em vários setores aqui do nosso país. E, Fábio Piperno, você acredita que essa questão mais ideológica, porque ele também já foi criticado tanto no IPEA quanto em outras unidades que ele dirigiu, por trazer uma gestão muito ideológica e por aparelhar esses locais. Você acredita que Simone Tebet não gostaria de ter alguém tão voltado ideologicamente para como pensa o PT debaixo do seu ministério e justamente no IBGE, que ajuda a guiar as políticas públicas aqui do Brasil? Veja, Evandro, mais uma vez boa tarde a todos. São duas coisas. Primeiro, o presidente Lula, eu acho que cometeu uma descortesia com a Simone Tebet. Né? O presidente Lula ele pode nomear quem ele bem entende, claro, para o IBGE ou para qualquer órgão. Afinal de contas, ele é o chefe do governo. Mas isso tiraria a autonomia da Simone Tebet? Então, a questão é que poderia combinar isso com ela. Né? Tebet, olha, eu gostaria... Até porque o IBGE tinha, até então, um presidente interino. Sim. Então, agora, o Postman vai ser, de fato, o primeiro presidente efetivamente nomeado para isso. Mas, então, o presidente Lula deveria combinar isso com ela. Porque ela é um quadro importante do governo, até porque ela é um quadro que pensa diferente do PT,
transita por outras áreas e é importante ao governo ter alguém com o perfil dela. Gani, eu já percebi que você tem concordância com o Piperno nesse fato, né? Concordo, absolutamente, né? Deveria ter combinado com ela. Ela que durante a eleição teve muita gente da direita que acabou votando nela, que não queria a opção do Bolsonaro, né? Entendendo que ela seria uma espécie de centro-direita e como o Piperno trouxe, ela transita muito bem. Então achei uma descortesia também, poderia ter alinhado com ela, ter combinado. Agora, de qualquer modo, eu vejo com bastante preocupação ele assumindo a presidência do IBGE. O IBGE que faz um excelente trabalho, né, de estatística, de levantamentos de economia, de índices de preço, enfim. E o receio que tem, receio de economistas, é justamente o aparelhamento do IBGE. Tomara que o IBGE seja blindado em relação a essa questão, porque ele tem claramente um viés desenvolvimentista e heterodoxo. Vamos entrar um pouquinho agora em relação ao perfil do Postman. Piperno, você acha que ele realmente corre o risco de, com a presença dele, o IBGE ganhar uma administração que seja muito ideológica? Veja, ele é alguém identificado com a esquerda, isso é fato. Agora, é um economista de sólida formação, né? Professor da Unicamp, dá aula em outras instituições, é alguém com vasta experiência também no mercado. Então, é preciso a gente... Veja, o IBGE, inclusive, tem muitos problemas para finalizar esse censo recente. Sim. Em 2022, ele mal tinha verba para isso aí. Então, vamos ver também como é que vai ser essa reconstrução desse instituto que passou por muito... Gani, a formação dele pode ficar acima da questão ideológica e talvez impedir que ela apareça tanto, ou você acha que não? Então, o problema é que a formação dele, toda a trajetória dele é ligada a uma ideologia mais à esquerda, do ponto de vista econômico. Por que isso seria um problema? No meu entendimento, essas políticas desenvolvimentistas, heterodoxas que ele defende é justamente o que não dá certo no Brasil, né? O que dá certo no Brasil é quando o Brasil adota políticas liberais. Quando fez isso no governo Fernando Henrique, Piperno... Ele não vai ser um formulador de... Não vai, eu concordo contigo, mas o meu receio é de que, de alguma maneira, isso interfira no trabalho do IBGE. Graças a Deus, ele não vai ser formulador de política econômica. Segre. Queria comentar também que devemos lembrar, o Postman, ele foi crítico do PIX. Exatamente. Ele queria taxar 60% o imposto de renda dos grandes ingressos. E aproveitando deixa que ele presidiu o IPEA, ontem nós debatemos muito sobre a questão desarmamentista, o impacto sobre os índices de homicídios. A lei desarmamentista de 2003, que eu pesquisei inclusive, com dados do próprio IPEA, Atlas Violência, se chama, mostra que o desarmamento nessa época não gerou nenhum tipo de redução de homicídios. Isso não quer dizer de forma alguma que o trabalho do Postman no IPEA seja ruim, mas aproveitei somente isso para trazer aquela grande discussão que nós tivemos ontem vinculado com o IPEA nesse caso. Fala, Gani. Sabe qual é o meu receio? Na eleição de 2014 ia sair um dado de desemprego que era desfavorável à então presidente Dilma na época. Houve uma interferência do governo em cima do IBGE para que segurassem esse dado para depois da eleição. E aí o IBGE, palmas para o IBGE, 18 coordenadores ameaçaram desoneração do cargo caso isso fosse para frente. Então o meu receio é que justamente comecem a usar estatística ou segurar estatísticas ruins. É claro, isso é um risco, não estou falando que isso vai acontecer, mas fica a dúvida no ar. E quando os liberais do Banco Central erram a conta do fluxo cambial em 14 bilhões de dólares, deixando uma situação teoricamente melhor do que de fato era. E aí? E quando isso também não é algo... Isso erraram por um simples equívoco ou também foi um erro pautado por interesse eleitoral? E quando os liberais do Banco Central fazem um excelente trabalho controlando a inflação e beneficiando a população mais pobre? Eu acabei de falar que eles cometeram um erro de 14 bilhões de dólares. Como é que eu vou dizer que eles fazem um excelente... São coisas diferentes. E o prejuízo... São coisas diferentes. Porque ali é a política monetária. Isso aí foi uma operação do Banco Central, né? Com gestão, enfim, operação cambial. Aí o governo vai lá e apresenta aquilo como... Agora, a política monetária tem feito um bom trabalho, tem trazido a inflação para baixo. E o pior, Piperno, sabe quem tem se beneficiado com essa inflação, além da população, é claro? O próprio governo, que demoniza o Banco Central, mas vai capitalizar politicamente.
Piperno? Não, eu quero dizer o seguinte, que quando se erra uma conta dessa em 14 bilhões, não é um simples erro, porque o lado supostamente beneficiado pelo erro vai usar aquilo como uma peça de propaganda política. Olha como nós somos bons, olha só o nosso êxito. E esse êxito tinha pés de barro. Agora o Segré resgatou ali o currículo de discursos de Postman que geram certa controvérsia. Inclusive uma crítica que ele fez ao Pix, que hoje é um meio de movimentação de dinheiro essencial para o comércio, para as pessoas físicas. Enfim, eu acho que ninguém consegue mais imaginar a própria vida sem a utilização do Pix, que foi muito bem implementado e funciona muito bem aqui no Brasil. E qual foi a crítica que ele fez ao Pix lá em 13 de outubro de 2020, numa publicação do Twitter? Que o Banco Central dava mais um passo na via neocolonial. Na sequência, vem a abertura financeira escancarada com o real digital e a sua conversibilidade ao dólar. Condição perfeita ao protetorado dos Estados Unidos. Segré foi o que ele publicou. Mas não depende dele. Hoje o real tem a conversibilidade perante o dólar e perante outras moedas também. E a fortaleza do real permanece hoje independente das cotações dessas moedas. São questões totalmente independentes. Agora, o Pix, do ponto de vista da praticidade, sobretudo da redução de custo para as pessoas que ganham menos, foi fundamental. Porque na época, quando alguma pessoa tinha uma conta corrente ou uma poupança, ele tinha determinadas operações que estavam isentas de custo. E depois tinha que pagar. Né? E pagava até R$14 por cada uma das operações, DOCO, TED. O Pix facilitou, o Pix permitiu inclusive uma rapidez que hoje todo mundo já assumiu. E essa crítica, naquele momento, talvez por uma questão ideológica, valesse a pena, mas hoje é uma questão que, se você tirar o Pix da vida dos brasileiros, atrapalharia todo mundo e, sobretudo, geraria custos para as pessoas de menor renda. Essa também não foi a única crítica que eu vi de Postman em relação a como o Brasil se relaciona com os Estados Unidos. Ele falou um pouco também sobre GPS, para que a gente vai dar o controle do que a gente tem aqui no país para os Estados Unidos ou para um país do exterior. Então, é uma crítica bem grande em relação a esse que também é um grande parceiro comercial aqui do país, Gani. Ele tem aquela visão da década de 60, né? Parece aquele marxismo da década de 60, Estados Unidos imperialista, a gente simplesmente seguindo ordens dos Estados Unidos. Isso fica claro, né? Nessa questão que você trouxe do Pix também. O Pix que beneficiou principalmente a população mais pobre. Antes você ia fazer uma TED, era R$30. Para a população mais pobre, isso pesa bastante. Além de reduzir a tarifa e ser de graça, você tem um outro ponto em relação ao Pix. Isso fomenta a economia porque facilita as transações econômicas. Há uma evidência empírica que desenvolvimento do mercado financeiro leva a uma diminuição da pobreza por gerar mais crescimento econômico. Mas ele tem aquela visão arcaica daquele marxismo piegas e ele vai ser presidente do IBGE. Outra visão também, Piperno, foi a taxação de super ricos em 60% no imposto de renda. Essa história de taxação de super ricos é um tabu, já foi feito em outros países. Eu me lembro algum tempo atrás, a França chegou a fazer isso. 60% me parece um percentual absolutamente pornográfico. E é um erro, é um equívoco dele, da mesma forma como a crítica ao Pix. O Pix, ele é como se o Pix serve para... Ele democratizou as transações financeiras. Ele serve para as transações mais ou menos como o WhatsApp serve para a nossa comunicação. Fazer crítica a isso é uma imbecilidade. Agora, Segré, você acha que isso pode trazer algum tipo de consequência na gestão do IBGE? Não, se ele for técnico e não militante, não deveria trazer nenhuma sequela, nenhum inconveniente, mas tem muita lógica. Quando a gente observa o histórico da Fundação Perseu Abramo, essas discussões sobre o Pix e as críticas, imposto de renda, claramente é uma das fundações mais enérgicas contra a luta do capitalismo, do imperialismo americano. Então ele foi coerente. O problema é saber agora, e eu desejo de coração, que o seu trabalho no IBGE seja técnico e não militante, porque ele está aí pelo seu conhecimento e não pela sua ideologia, pelo menos tecnicamente falando. Claramente ele conseguiu esse trabalho pela sua ideologia,
e não pela questão técnica somente. Continuando o nosso giro objetivo aqui, e você, Gani, acha que ele pode trazer algum tipo de gestão ideológica para o IBGE? Pode. Eu torço para que isso não aconteça. O Segré até pode responder melhor do que eu, porque na Argentina houve, não estou falando que isso vai acontecer, mas é sempre o risco. Houve manipulação de índice de preço, por exemplo, né, a favor do governo. Então a gente fica com medo, a gente sabe que estatística é algo muito sujeito a manipulações, né, dependendo ali como você forma a sua amostra. Então, sempre há este receio. Tomara que o IBGE seja blindado institucionalmente e que ele exerça um trabalho técnico também. Piperno, você tem esse receio? Eu não nomearia o Márcio Postman para um cargo como esse. Está respondido. Até porque eu acho que o governo tem outros personagens, outros quadros técnicos muito bem preparados. A suspeita que eu tenho é que essa nomeação seja, digamos, um cala-boca algumas alas do PT, até porque o governo prepara nomeações de figuras ligadas ao Centrão em outros órgãos. Só para a gente finalizar, como que vocês acham que Simone Tebet sai dessa história toda? Piperno. Ela é uma política experiente. É óbvio que ela não gostou, mas ela sabe também que ela tem objetivos muito maiores do que ficar brigando pela nomeação de um presidente do IBGE. Gani. Sai com orgulho ferido, mas para ela é muito importante continuar à frente do Ministério do Planejamento, porque ela tem pretensões a ser presidente da República e ela fez uma boa campanha eleitoral, estrategicamente falando, para ela. Segré. Quando a Simone Tebet desgostou da nominação e 10 minutos depois gostou da nominação, já ficou claro que ela vai assumir o que lhe colocaram na frente. E só como dado complementar, Evandro, o que Alan Gani estava dizendo tem razão. O IBGE da Argentina, se chama INDEC, ele fraguou, por exemplo, indicadores de pobreza e fraguou, inclusive, dados de inflação, porque tinha títulos públicos atrelados à inflação. Então, quanto menos inflação oficial tinha, menos pagava o governo.